Alô, turma boa do canal Ave Mais, tudo bem? Grande abraço para todos vocês, é um prazer enorme estar aqui nessa tarde de quarta-feira para trazer informações do nosso Vasco, que já está seguindo concentração. O treino de hoje praticamente definiu uma equipe, o treino é fechado em função da pandemia, obviamente, a imprensa não tem acesso, mas o certo é que os jogadores lesionados estão fora mesmo. No caso aí, Andrei, Ricardo Graça, o Vinícius até não participou do treino, é uma dúvida, Carlinhos, Juninho, esses jogadores todos estão de fora. A tendência realmente é pela manutenção do time que venceu o Botafogo no domingo passado por 3-2 no Engenhão. Mas é um jogo diferente, é um jogo complicado por ser um jogo de 180 minutos. Tem um primeiro jogo que o Vasco precisa fazer um resultado, é sempre importante, até fazer gols é muito importante. É bom lembrar que não tem gol qualificado, gente. A Copa do Brasil mudou muito a sua forma de enxergar essa parte de regulamentos que trazia antigamente, se você metesse 2 gols na casa do adversário, como se fosse um gol dobrado, e não é. Se o Vasco amanhã faz 1-0 no Botafogo, o Botafogo fazendo 1-0 na semana que vem, é a mesma coisa. Se o Botafogo fizer 2-1, é a mesma coisa. O Vasco precisa vencer o jogo, precisa ter um número maior de gols na somatória das duas partidas. Não tem negócio de saldo de gols qualificado, de dobra de gols. Não, ganhou de 1-0. Se o Botafogo ganhar de 1-0 semana que vem, ou de 2-1, ou de 3-2, vai para o pênalti. O Vasco precisa vencer, por exemplo, por 2-0. Se perder por 1-0, estará classificado. Aí sim vale. Bom, mas eu quero levar um tema aqui para vocês, porque tem muita gente que, de algumas formas, até reclama, principalmente quando o querido Emerson Rocha fala em relação à arbitragem. Hoje ele botou a mão na cabeça no nosso Bom Dia Gigante. Se você não curtiu, dá um pulinho lá, que vale muito a pena. O Bom Dia está muito recheado hoje. E nessa hora o Emerson fala sobre a arbitragem, que é algo que eu particularmente também me incomodo demais, porque a gente tem aí um trauma de arbitragem. O Vasco sempre vem sendo muito prejudicado e sempre a tendência maior, pode ser que seja uma impressão, mas aqui vai um lado torcedor, é de que na hora de pesar, pesa contra o Vasco. Mas é claro que são todos seres humanos, árbitros de futebol estão aí para errar, para acertar, mas o árbitro que vai apitar o jogo de amanhã, o Ricardo Marques, é um árbitro mineiro, um árbitro que tem bacharelado em Direito, é professor universitário, casado, bom nível, enfim. Mas é um árbitro que, infelizmente, é para-raio de problema. E logo mais no Avenida eu vou trazer as provas disso. Ele está sempre envolvido em confusão, sempre envolvido em jogos polêmicos, por posturas dele, às vezes muito... Ele é grandão, ele é alto, meio espalhafatoso. E a preocupação é porque esse jogo é um jogo que depende muito de detalhes. Não dá para você ficar achando aqui que não se decide. Não, às vezes sim, não vai ter VAR, por exemplo, no jogo. Então, às vezes, uma arbitragem que não seja tão rigorosa ou que não esteja tão atenta pode sim definir uma partida. E o Ricardo Marques Pereira tem uma passagem muito marcante, infelizmente, para a nossa história, que foi aquele jogo Vasco da Gama e Atlético do Paraná, aquele jogo em Joinville que nos rebaixou em 2013. Naquela ocasião, várias situações poderiam passar por ele e ele não cancelou o jogo, ele não postergou o jogo, como, por exemplo, a confusão que aconteceu nas arquibancadas, aquelas cenas lamentáveis de pancadaria, torcidas do Vasco e torcidas do Atlético do Paraná brigando, sem nenhuma segurança interna. Ele manteve a partida, não deu interrupção, porque ele, pelo regulamento, ele pode parar o jogo, ele pode até cancelar o jogo se não houver segurança. A segurança foi particular, então não deu nenhuma garantia. E, além do mais, o jogo ficou parado mais de 1 hora, e o regulamento é bastante claro, que ele pode esperar 30 mais 30, e o jogo ficou parado quase 80 minutos ali, 1h20, 1h30, aquela confusão danada. E nesse caso, o árbitro foi, de alguma maneira, até indolente. Ele não usou da sua prerrogativa, não usou da sua autoridade, e o jogo transcorreu numa situação completamente adversa, com jogadores até consternados, vendo crianças correndo, pessoas de idade fugindo da pancadaria na arquibancada. O Atlético do Paraná ganhou o Vasco 5-1, o Vasco foi rebaixado naquela ocasião, mas ficou muito marcado o Ricardo Marques naquele jogo. Além de outros compromissos, por exemplo, ano passado, aquele jogo Vasco e Corinthians, no gol do Erley, ele anulou o gol de uma maneira que ninguém entendeu até hoje, um gol que para muitos foi legítimo, mesmo com o VAR. Enfim, ele é sempre um árbitro carregado de polêmicas. Eu vou trazer outras polêmicas, inclusive desse Campeonato Brasileiro de 2020. Ele já se envolveu em polêmica, já foi xingado, reclamado em rede social, e tá aí. Parece ser um árbitro muito prestigiado. Não quero dizer que esse árbitro vá trazer prejuízo ao Vasco. A minha preocupação é prejuízo ao compromisso, ao jogo.
porque é um jogo que tem tudo para ser muito bom, mas como é um jogo que não tem VAR, por exemplo, que não vai ter a ajuda eletrônica, precisa estar muito atento, precisa ter boa vontade, precisa ser muito bom, e sinceramente eu acho que o senhor Ricardo Marques não é o árbitro ideal para isso. Me parece ser um árbitro lento, ser um árbitro confuso. É verdade, ele apitou o jogo Vasco e Goiás, o segundo jogo que nos classificou, que o Vasco venceu por 2-1. Teve algum grande prejuízo ali? Teoricamente não, mas de qualquer maneira é sempre uma expectativa de que ele possa, em algum lance, fazer alguma besteira. Vamos esperar que não. Eu quero saber a sua opinião, se de alguma forma, por mais limpo que seja a pessoa, e a gente acredita na idoneidade de todos, se o passado dele, se aquilo que ele carrega de outras partidas, e principalmente em relação a um clube, como foi essa questão de Vasco e Atlético do Paraná em 2013, isso influencia no jogo, ou você acha que o árbitro não tem nada a ver? Sobre o time, a tendência é a equipe que jogou contra o Botafogo, com Felipe Bastos, apesar de toda a grita do torcedor, ele vai estar, ele vai jogar, porque o técnico Ramon Menezes vai manter o time que venceu o Botafogo no último domingo, com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, que entra na zaga no lugar do Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. No meio de campo, o Vasco vai ter Marcos Júnior, primeiro volante, Felipe Bastos e Martim Benítez. Na frente, a gente vai ter Ribamar, Germancano e Thales Magno. É o time do Vasco que enfrenta o Botafogo amanhã, 7 da noite, com a arbitragem do Ricardo Marques, que tomara com o seu trio possa fazer uma ótima arbitragem e deixar o jogo rolar. É isso aí, gente. Logo mais, a partir de 10h30 da noite, sobe o AVNews lá no canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Mande e-mail se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer parceria também com os canais, tanto o AV+, como o Atenção Vascaínos, vascaínosatencão@gmail.com. A gente vai estar sempre pronto para poder atender você. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima tarde. Logo mais, a gente se fala no canal Atenção Vascaínos, 22h30, hein? Tchau, turma!